Hoje nós vamos falar de mais um período da história da capoeira. Nós passamos pela África, falamos do tráfico negreiro, dos quilombos, das maltas no século XIX e avançamos até a proibição da capoeira em 1890. Depois deste período, nós tivemos um novo momento, a época dos malandros e valentões, e depois a época do início dos educadores da capoeira, representados principalmente por Mestre Bimba e Mestre Pastinha. Esses períodos pós-abolição e pós-proclamação da República do Brasil refletem um momento de transição da capoeira. Num momento, o capoeira era um malandro, um desordeiro, considerado um vagabundo marginal pela sociedade. Mas, ao mesmo tempo, começa uma época de valorização da capoeira como esporte e arte marcial brasileira. Parece um paradoxo, mas este momento é simultâneo. A Marinha do Brasil, neste momento, recebe várias influências de diversas artes marciais, do jiu-jitsu, do judô, do boxe, da savate francesa e, claro, que a capoeira estava representada no rol de lutas e artes marciais que os marinheiros jogavam ou lutavam. Havia também neste momento campeonatos e disputas de lutas entre estilos diferentes, e a capoeira também subia no ringue. Ou seja, é um momento que você vê os malandros se misturarem junto com os educadores, com os mestres, com os organizadores da capoeira. Essas duas linhagens caminham juntas, inclusive na presença de Mestre Bimba no ringue como lutador, mas também tendo problemas com a polícia, batendo em policiais. Temos histórias do Mestre Pastinha como educador de capoeira, mas ele também se declara como um leão de chácara, um segurança de uma casa de jogo. E a gente vê que existem vários capoeiras neste início do século XX que começam a fazer uma transição da malandragem para a educação. Outros continuam sendo representativos somente da linhagem da malandragem. Nós vamos falar hoje de 4 personagens. Todos nasceram entre 1890 e 1900, mais ou menos na mesma época. Nós temos Mestre Pastinha, que nasceu quase em 1890, em 1889. Logo depois dele, nós temos o Besouro Preto, que nasceu em 1895. Em seguida, nós temos o Mestre Bimba e Madame Satã, que nascem, respectivamente,
em 1899 e em 1900. Ou seja, esses 4 personagens históricos são contemporâneos. É curioso falar isso porque no imaginário da maioria dos capoeiristas, Besouro Preto é de uma época muito antiga. E Madame Satã é um personagem quase mítico. No entanto, vamos começar falando de Madame Satã, que nasceu justamente no início do século XX, mas viveu bastante até se tornar um ícone da cultura da malandragem. Imagine que Madame Satã só foi morrer na década de 70, ou seja, ele já era uma lenda, mas estava vivo. Por outro lado, Besouro Preto, que era um pouco mais velho, apenas 5 anos mais velho que Madame Satã, morreu muito novo, em torno de 30 anos de idade, em Santo Amaro. E ele se tornou uma lenda. Dizem que ele morreu envenenado ou morto com uma faca de tucum numa emboscada, ou morto porque não havia feito os rituais do candomblé. Existe também a teoria que ele havia feito sexo na noite anterior da sua morte e não poderia. Enfim, existem muitas lendas em volta de Besouro, mas a gente pensa nele como um personagem que viveu numa época muito antiga, e isso não está de acordo com a realidade. Do mesmo jeito, nós temos o Mestre Bimba e o Mestre Pastinha, que eram contemporâneos de Besouro e Madame Satã. Ambos viveram bastante, até a década de 70 ou 80, e tiveram o maior legado dentro da história da capoeira. Todos os capoeiristas conhecem a tradição da capoeira regional do Mestre Bimba e o Centro Esportivo de Capoeira Angola do Mestre Pastinha. E muita gente pensa que eles eram diferentes, que tinham perspectivas muito distintas uma da outra. Mas, na realidade, tanto o Mestre Bimba quanto o Mestre Pastinha buscavam a mesma coisa: o afastamento da marginalidade. Os dois fizeram escolas de capoeira. Os dois pregavam pela higiene dos seus alunos. Os dois recusavam a malandragem. Os dois praticavam em local fechado, faziam apresentações, prezavam por um uniforme, regras, estatuto e toda a tradição de organização que, com o tempo, foi dando formato às atuais escolas de capoeira. Ou seja, tanto o Mestre Bimba quanto o Mestre Pastinha tinham muito mais em comum do que diferente. Os dois estavam com a mesma missão de organizar a capoeira em oposição a outros capoeiristas que faziam rodas na rua, rodas para turistas, ou utilizavam a capoeira como uma arma de rua, como um instrumento da malandragem. Nesse momento,
a gente vê que o modelo de Mestre Bimba e Mestre Pastinha saiu vencedor, porque toda a capoeira que vem depois utiliza a mesma metodologia e os mesmos valores organizacionais destes dois mestres. Isso nos mostra que havia, neste período do início do século XX, um início também de valorização da capoeira como educação, esporte e arte marcial, tanto no Centro de Cultura Física e Regional Baiana, quanto no Centro Esportivo de Capoeira Angola, os dois caminhando dentro da nomenclatura do esporte, que fazia muito sentido naquela época, no qual o Brasil estava se consolidando como uma nação. Agora, sugestão para você que está aprendendo português com este podcast para capoeiristas. Assista os filmes que falam destes personagens. Existe o filme Madame Satã, com o ator Lázaro Ramos, disponível no YouTube. Existe também um filme sobre o besouro, chamado Besouro. E os filmes sobre o Mestre Bimba, a Capoeira Iluminada e Pastinha, uma vida pela capoeira. Eu recomendo que você procure estes 4 filmes dentro da sua plataforma de vídeo. Provavelmente no YouTube vai ser mais fácil de achar. Assista esses filmes, se possível com legenda, e você vai aprender muito português, além de entender mais sobre a história dos mestres e da capoeira. Por hoje é só, e depois voltaremos com o próximo capítulo, falando dos grupos de capoeira modernos.